Olá, turminha do sexto ano A, turminha do sexto ano B, sexto ano C. Nós vamos dar início agora às nossas aulas online e estarei tirando dúvidas com vocês no nosso grupo, ok? Nós paramos no capítulo 3, né? O último capítulo que vocês estudaram foi sobre materiais naturais e materiais sintéticos. E aí vocês identificaram que os materiais naturais são aqueles que são extraídos da própria natureza. E os materiais sintéticos são aqueles que são produzidos artificialmente, em laboratório ou indústria, certo? Agora, no capítulo 4, nós vamos estudar as transformações que podem ocorrer com materiais. Então, nós temos dois tipos de transformações, as chamadas transformações físicas e as transformações químicas. E o que vocês precisam entender é a diferença desses dois tipos de transformações de matéria, certo? Então, no caso de uma transformação física, é quando a matéria ela muda o seu estado físico, porém ela continua sendo a mesma matéria, é a mesma substância, somente mudou o seu estado físico. Então, um exemplo bem comum, né, que eu sempre comento com vocês, eu falo sempre muito da água, né? A água, se ela está no estado líquido, dentro de um recipiente, e você levar essa água para um freezer, a água ela vai congelar, vai passar de estado líquido para estado sólido, a solidificação. Porém, continua sendo água. Então, a composição da água continua sendo a mesma, porém ela só mudou o seu estado físico. Então, isso é chamado de transformação física, quando a matéria ela muda somente o seu estado físico e ela continua sendo a mesma matéria, certo? Outro exemplo também, né? Você coloca uma água para ferver numa panela. A água vai passar do estado líquido para o estado gasoso, a evaporação. Porém, continua sendo a mesma água, ela só mudou o seu estado físico. Então, isso é uma transformação física, né? Até agora eu falei só da água, existem outros exemplos. Você está com uma folha, um papel na mão, você amassa o seu papel. Você mudou a característica dele, porém continua sendo papel. Um copo de vidro quebrado, ele continua sendo copo, porém quebrado. Então, isso é uma transformação física. Na transformação química, ocorre com a mudança da matéria. Um material ou matéria, ele se transforma em outro. Então, para isso, né, nós precisamos ter alguns reagentes, algumas substâncias que vão dar origem a uma nova substância. Essa nova substância nós vamos chamar de produto. Então, um exemplo bem comum, nós vamos preparar um bolo, né? Quais seriam os reagentes? Seriam os ingredientes que nós vamos colocar no bolo. A farinha, o açúcar, água, o leite, esses são os ingredientes. Então, nós vamos chamar isso de reagentes. A mistura desses ingredientes, nós vamos levar ao forno e vai produzir o bolo. O resultado final dessa mistura, nós vamos chamar de produto. Então, várias substâncias se transformaram em outra, né? Então, isso nós vamos chamar do quê? De transformação química. Você deixa uma vela queimando. A vela vai queimando e ela vai se transformando em quê? Em gases, né? A fumaça que vai saindo da vela. Isso é uma transformação química. Então, é quando um material ele se transforma em outro. E nesse processo, nessa transformação química, né, ocorrem as evidências. O que seriam essas evidências? Seriam as mudanças de características que o material passa a ter. Então, pode ter a mudança da cor, né? Uma fruta apodrecendo, ela vai mudando de cor. A banana, a maçã, ela vai escurecendo, está entrando em processo de decomposição, está apodrecendo. Então, isso é uma evidência. Um prego enferrujado é uma evidência. Então, pode ter mudança de cor, pode ter mudança de odor, né? Cheiro. Então, essas são as evidências que podem ocorrer numa transformação química. Então, galerinha, o que eu quero que vocês entendam, que em uma transformação física ocorre
somente quando muda-se o estado físico da matéria, do material, mas ele continua sendo a mesma matéria, tá? Então, só vai ocorrer a mudança do estado físico. Em uma transformação química, uma matéria, ela vai se transformar em outra, certo? Às vezes vai depender do que? Mudança de temperatura, né? Calor da luz do sol, um exemplo, o processo de fotossíntese. A planta depende da luz solar para que ocorra toda a mistura de substâncias e dá origem ao processo de fotossíntese, que é a produção de glicose e oxigênio. Então, isso aí é um processo que é uma transformação química. Então, é isso que eu quero que vocês entendam por enquanto, correto? Eu peço a vocês agora que façam uma leitura da página 187, 188, que é o capítulo 4, e aí em seguida vocês vão resolver os exercícios da página 190 até a 193. E as dúvidas eu estarei tirando com vocês no nosso grupo, ok? Beijos a todos, até a próxima!